Pronto, então boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. O título então é Não nos deixe cair em tentação. Como nós todos sabemos, essa frase ela é uma das frases que Jesus nos trouxe no Pai Nosso, que foi nos trazido no Evangelho de Mateus e de Lucas. Lucas, ele inicia esse versículo falando: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, um dos discípulos que pediu, segundo Lucas, não sabemos, né? E no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina: o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E então anuncia-nos aquela linda oração que todos nós conhecemos e de certeza que oramos diariamente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo do capítulo 28, o capítulo 28 é um capítulo que tem preces espíritas, né? E no preâmbulo, Kardec diz que a forma não é nada, o pensamento é tudo com relação à oração, né? Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, a oração, efetivamente, todos nós já estamos cansados de saber, né? É uma conversa com Jesus, é uma conversa com Deus, ou é uma conversa com um espírito amigo. E a forma não significa nada, o importante é o sentimento que nós colocamos nas palavras. Por isso que é comum nós vermos, às vezes, pessoas envergonhadas de fazer uma oração entre outras pessoas em voz alta, porque ela possivelmente pensa que ela não vai ter as palavras mais bonitas ou assim ou assado. E que, na verdade, a oração melhor é aquela espontânea. E os espíritos, então, dessa forma, eles não dão forma nenhuma, não existe uma forma correta, né? Essas orações que constam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem o objetivo apenas de orientar aqueles que ainda assim se acham que não são capazes de fazer uma prece assim, mais sincera, vamos dizer assim, né? E também para chamar a atenção de todos nós com relação a determinados princípios que é interessante observar para os espíritas na hora de fazer as orações, né? Então, essa coletânea de orações, ela começa justamente com a oração dominical, que é o Pai Nosso, porque ela é simbólica. Foi Jesus que nos trouxe, né? É aquela que Jesus nos trouxe, veio, conforme Mateus relata, veio do próprio Jesus. E pode substituir todas as outras, ou seja, nós vamos fazer uma prece, pode-se fazer um Pai Nosso, né? Ao invés de fazer uma prece de inspiração. E a prece do dominical, ela é sucinta, ela tem uma beleza muito, muito grande, justamente por causa da simplicidade que o Pai Nosso tem. E cada uma dessas preces que estão no Evangelho do Espiritismo, nesse capítulo 28, ele tem uns comentários, falam sobre, então tem vários temas, né? Prece para os desencarnados, prece para os necessitados e assim por diante. Então, não nos deixe cair em tentação, é referente, né, a uma passagem do Evangelho em que Jesus passou por um processo de tentação, segundo consta, né, lá nos evangelistas Mateus, Lucas e Marcos. Eles contam que Jesus foi tentado no deserto. E Carlos Pastorino é o autor, para quem não conhece, de um livro muito pequenininho, Minutos de Sabedoria,
que tem citações muito interessantes, ele traz muitas mensagens interessantes, e ele escreveu uma obra, Sabedoria do Evangelho. Essa obra é em 8 volumes, é uma obra inacabada, e hoje em dia, por acaso, nós não conseguimos mais encontrar esse material impresso, porque quando ele desencarnou, a família dele, que era católica, proibiu que os seus livros continuassem a ser editados. Então, nós conseguimos na internet, em PDF. E o que eu acho bonito nessa obra de Sabedoria do Evangelho é que Pastorino, que foi seminarista, ele era um grande entendedor de línguas, né, como todos que fazem seminário são, ele faz uma abordagem ao ponto da letra, ele faz uma abordagem ao ponto metafórico, ao ponto simbólico de várias passagens do Evangelho. E com relação ao Pai Nosso, ele também faz alguns comentários que nós vamos aqui simplificar de alguma forma. Lá no Pai Nosso, os evangelistas, a tradução foi que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Só que Pastorino, ele traduz de forma diferente. Ele traduz como antagonista. Então, se nós formos ver pesquisar na internet, na Bíblia online, por exemplo, está lá. Jesus, então, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Pastorino traduz, então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. Então, essa tradução ela nos transmite a ideia de o que é um adversário. É qualquer coisa que se opõe a algo. Então, uma ideia, a uma posição. Então, o adversário, nesse sentido, ele tem uma colocação mais real, diria eu, né? Qualquer pensamento contrário à retidão pode ser considerado como o adversário. Outra coisa interessante que ele ressaltou, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por 40 dias, né? Então, ou seja, esse número 40 é um número simbólico. E nós temos outras ocorrências desse número 40, por exemplo, a duração do dilúvio foram 40 dias. Moisés jejuou 2 vezes 40 dias e Elias também jejuou por 40 dias. A peregrinação dos israelitas no deserto foram de 40 anos. O reinado de Davi e de Salomão, cada um deles também foi por 40 anos. A permanência de Jesus desde a ressurreição até a ascensão foram 40 dias. Então esse número é um número simbólico que representa uma quantidade e não significa efetivamente uma quantidade exata. Então essas 3 tentações que foi dada por Mateus, na ordem, a transformação de pedras em pães. Então a primeira tentação foi que Jesus transformasse pedra em pães. A segunda tentação foi lançar-se de uma grande altura. E a terceira, a obtenção de fama e poder de domínio. Então esse episódio ele é controverso pelo seguinte: como é que Jesus, um espírito crístico, o governador do nosso planeta, poderia ser tentado por alguém? Né? Ou seja, ele tem uma evolução moral tal que não cabe essa ideia dele ser tentado, não é verdade? Então, ou seja, há alguma coisa por trás que não foi dita efetivamente, alguma coisa que está meio confusa para isso, né? Os 3 evangelistas, eles trouxeram essa passagem, mas o único que não trouxe foi o João. O João, no Evangelho de João, não conta essa questão das tentações, mas ele, por acaso, num livro da codificação, ele transmitiu uma mensagem que nós já vamos ver. Então, Pastorino, ele interpreta essas 3 tentações da seguinte forma: a primeira tentação
é a tentação ao egoísmo, ou seja, transformar as pedras em pães para saciar a própria fome. Então a preocupação dele qual é? É saciar a fome dele. Por isso que o adversário atenta a ele para que ele transformasse a pedra. Então a simbologia dessa primeira tentação, segundo Pastorino, seria a tentação ao egoísmo da pessoa. E Jesus, como resposta, o que ele diz? Ele tira lá de Deuteronômio uma fala e faz-nos compreender que a alimentação espiritual efetivamente é que pode, acima de todas as outras, saciar a nossa fome. E a segunda tentação, então, da subir à altura, é a da vaidade, ou seja, ele se lança de grande altura na certeza que ele vai ser ajudado por Deus, por algum bom espírito, que o vai livrar da queda. Então, é a tentação da vaidade. Ele apresenta, o adversário apresenta uma frase do Salmo 91 e Jesus responde com uma outra fala de Deuteronômio também, que é a tentação de ceder à vaidade, a demonstração de milagres para ostentação de milagres, onde não haja efetivamente a necessidade desses milagres, né? Confiando que existem proteções especiais. E a terceira tentação seria a tentação ao orgulho, ou seja, qualquer obtenção de qualquer meio bajulatório para conseguir poder e domínio, né? Então, Jesus volta com uma outra passagem de Deuteronômio, mostrando que Deus está acima de tudo e que nós então devemos a Deus e apenas a Deus prestar culto, reverência e obediência. E então que nós não devemos usar de meios escusos para tirar vantagens pessoais nem para grupos próprios. Então, ou seja, a interpretação que Pastorino dá com relação a essas três tentações satisfaz a minha inteligência no sentido de que é muito mais lógico, simbolicamente, essa passagem dos evangelistas demonstrar que Jesus estava ali mostrando para nós que essas tentações são as mais perigosas, a da vaidade, a do orgulho e a do egoísmo. Então, voltando no livro A Gênese, a mensagem de João Evangelista, que não colocou nada no Evangelho com relação a essas tentações, mas que então, ele no livro da Gênese, ele coloca uma mensagem falando sobre isso, né? E sinteticamente, João Evangelista diz que Jesus não foi efetivamente tentado, arrebatado, né? Ou seja, o que é ser arrebatado? É ser levado à força. Ele não foi arrebatado. Que nós precisamos compreender que a humanidade está sujeita a falir, né? Todos nós já falimos em algum ponto, em alguma situação mais sutil, mais delicada ou mais fundamental. Mas todos nós sempre falimos de alguma forma. O que nós precisamos é nos manter em guarda diante das más insinuações, das inspirações que estão nos rodeando, né? Que nós passamos diariamente por situações de más inspirações e por causa da nossa fraca natureza ainda, nós podemos ceder. E que o espírito mal nada pode contra a essência do bem. Por isso que não é crível que Jesus pudesse ser tentado, porque a essência do mal ela não poderia atingir a Jesus. Então, as tentações é tudo que pode nos levar à queda. Mas a palavra melhor não seria a queda. É qualquer coisa que nos leva ao fracasso, mais simples ou não. A tentação, ela vem do latim, que significa instigação, que induz ao desejo de algo. Ou seja, instigar alguém para desejar alguma coisa. Pode se tratar de uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou qualquer outro tipo de estímulo. A tentação, então, está associada à sedução e à provocação. O desejo, então, a tentação poderia dizer que é o desejo incontrolável de você possuir alguma coisa que você deseja, né? E com relação ao arrastamento,
nós podemos tirar lá do Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, da lei divina ou natural, 645, que Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E os espíritos então lhe respondem: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência aos seus semelhantes. Então, o arrastamento ele não é irresistível, e nós podemos observar que nos locais onde impera o vício, nós podemos encontrar pessoas lá que sobrevivem, que passam por ali impunes àquela situação. E muitas, porque elas tiveram a força de resistir, ou então tiveram a aprovação de encarnar naquele ambiente, ou passar por aquele ambiente, a demonstrar, a dar o exemplo da boa atitude. Então a tentação, esse estímulo que, para qualquer coisa que nos pareça atraente, né, mesmo que seja inapropriado, mesmo que vá de encontro a alguma questão moral, alguma convenção social, ou seja, em última análise, alguma coisa que seja proibida. Então, essa definição de tentação pode ser aplicada a várias coisas. Por exemplo, o desrespeito a um regime alimentar, a uma trapaça, a ostentação de artigos de luxos, a procrastinação. Ou seja, a tentação ela age em torno de nós nas diversas formas possíveis. A problemática da tentação é que é com relação ao mau juízo que nós fazemos de nós próprios, né? Ou seja, quando nós estamos diante de uma tentação, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Eu vou conseguir superar, eu vou conseguir, eu sei que eu não vou passar por isso, né? E ela se avalia de forma inadequada e acaba, então, não resistindo. Às vezes nós supervalorizamos as nossas possibilidades, achamos que nós não vamos ceder a determinada coisa, mas aí acabamos nos envolvendo nas circunstâncias que estão relacionadas com a tentação em si. E aí nós vamos acabar por adotar posturas pelas quais nós fomos levados pela tentação. Então, às vezes nós temos a tentação de trair um amigo, trair a esposa, trair o marido, trair uma pessoa que nos é cara. Então a tentação, a traição, ela tem diversas facetas, né? Às vezes nós temos tentação de furtar, né? E ela se manifesta, essa tentação, desde a cleptomania, aquelas coisas que as pessoas furtam, coisas sem valor, né? E o IRS, que as pessoas também podem fraudar, né? Tudo isso não deixa de ser furto. Nós, às vezes, temos a tentação de beber, né? Nós começamos a beber uma primeira taça, acha que nós vamos resistir, beber uma segunda e aí não conseguimos parar e vamos até nos embriagar. Mesma coisa com relação ao tabaco, né? E assim vai. Experimentação de uma droga, às vezes a pessoa experimenta só por curiosidade, só para ver como é que é e acaba se enredando naquilo, né? Ela acha que uma vez só vai ser suficiente, que ela consegue resistir e pronto. E essas tentações acontecem por quê? Porque nós não estamos certos das nossas capacidades, da nossa resistência efetiva, ou seja, nós não nos conhecemos efetivamente e não sabemos, né? Acha que nós achamos que vamos resistir e acabamos não resistindo e vamos ir fazendo, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, é muito importante ter esse cuidado com esse fenômeno que arrasta todos nós ou busca a nos arrastar de alguma forma, né? Se o arrastamento fosse quase irresistível, era fácil. Se fosse irresistível, era fácil. Por quê? Porque eu não resisti, eu não pude resistir à tentação, eu não sou culpado. Porque se ela fosse irresistível, eu não teria culpa de cair em tentação. Percebe?
Então é por isso que a tentação ela não é irresistível, né? Nós é que nos permitimos a esses arrastamentos. Às vezes, na maioria das vezes, não é consciente. Nós nos deixamos de levar por causa da situação. Nós não interpretamos adequadamente as nossas possibilidades, fazemos um mau juízo das nossas condições e aí, quando nós vamos ver, tombamos nesse abismo. No livro Pai Nosso, de Meimei, que foi psicografado por Chico, ela diz que a bondade divina, a bondade infinita de Deus, não permitirá que venhamos cair sob as tentações, mas para isso é necessário nos esforçarmos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante do nosso Pai. Ou seja, Deus não vai nos deixar cair em tentação. Nós pedimos para Deus, não nos deixe cair em tentação, e Ele não vai deixar. Só que nós não podemos ficar de braço cruzado, nos lançando a qualquer aventura, conscientes ou na certeza de que Deus vai nos livrar delas. Não, nós temos que fazer a nossa parte, é isso que o Meimei está dizendo. Nós temos que colaborar de alguma forma, temos que nos conhecer, saber nossas fraquezas, para que, efetivamente, a tentação seja livrada por Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então Deus, Ele quer nos livrar da tentação, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos conseguir ser livrados. Nós sabemos que o fogo destrói, né? Então nós não podemos abusar do fogo, botar a mão no fogo, porque eu vou ter a certeza que Deus vai me livrar, né? Nós não podemos pedir o socorro divino e agir contrário a esse socorro, vir de encontro, agir com imprudência e assim por diante, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, estima a preguiça, ela não vai conseguir atrair para ela as bênçãos das forças que nos levam ao trabalho, né? Se alguém vive atirando espinhos à face alheia, como é que nós vamos esperar dos outros os sorrisos? Se nós não queremos cair no golpe das tentações, nós precisamos saber efetivamente procurar o bem, cultivando o bem incessantemente, porque não existe colheita sem plantação, né? Então, ou seja, se nós queremos nos livrar, nos fortalecer das tentações, nós temos que fazer essa semeadura, né? Nós podemos e devemos esperar que Deus vai nos conceder muito do seu amor, do amor que Ele tem por nós, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos que dar alguma coisa, e essa alguma coisa é o nosso esforço. Então, existe uma coisa que nós não podemos esquecer. Não podemos dizer que foi o demônio que nos atentou, que Satanás nos arrastou, né? Eu não posso afirmar que as más companhias que eu procurei, elas me arrastaram para o mal. Eu é que escolhi as tais companhias, maus colegas, maus companheiros, enfim. Nós vamos nos levando nas conversas e vamos colocando nos outros as culpas pelo nosso insucesso. Agora, se por acaso dali resulta algo, aí não, aí é a minha estrela que atuou, que funcionou naquele momento, né? Então, em termos de tentação, nós precisamos refletir, que é uma coisa muito importante, que é a nossa vontade. A nossa vontade é que está envolvida com isso, está aí no meio dessa questão, porque nós só agimos de acordo com a vontade. Ninguém age obrigado, sempre age segundo a própria vontade. E a tentação está efetivamente relacionada com ela, com a vontade. Então, nós agimos com a vontade e depois colocamos a culpa nos outros, né? Vamos dizer que foi influência de más companhias, mas no fundo nós temos que ter essa consciência que a vontade foi nossa, nós é que consentimos pela nossa vontade, né? Então, quando nós queremos fazer alguma coisa, essa consciência nós temos que ter. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós vamos fazer, porque nós queremos, mesmo que seja alguma coisa negativa. Então, Mateus, lá no capítulo 7, ele diz, né, palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todos que pedem recebem, os que buscam acham, e a quem bate se abre.
né? Então, Jesus veio nos dizer isso. Eu peço, eu vou receber, né? Qualquer coisa, qualquer porta que eu bater, ela vai se abrir. Qualquer coisa que eu pedir, eu vou receber. Tudo que vai acontecer, tudo que eu buscar, eu vou encontrar. Então, se nós encontrarmos um espinho e formos procurar, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar de onde ele veio. Não vai vir de uma rosa, alguma coisa assim. Vamos achar o espinheiro de onde é que ele veio, né? Se nós acharmos uma flor, um perfume e sairmos buscando de onde veio, nós vamos ver que veio do jardim, não há dúvida. Ou seja, o que nós buscamos, nós encontramos efetivamente, né? A questão das influências espirituais negativas é que eles se aproveitam das nossas brechas morais. Então, ou seja, eles nos conhecem melhor do que nós próprios. Então, eles vão nas nossas brechas morais e como se assoprasse a chama ali, a brasa, e aí o fogo acende. Então, interiormente, nós damos o consentimento. Por quê? Porque eles acendem aquela fraqueza nossa e nós, de vontade própria, concedemos, né? Então, eles somam o desejo deles à nossa vontade. A culpa não é deles. Eles estão fazendo o que eles querem. A culpa, no fundo, é nossa. Porque nós não soubemos nos proteger. E essa falta de proteção, ela está relacionada com o autoconhecimento, né? Porque se eu não me conheço, não conheço determinadas facetas, eu não vou ter como agir em proteção a essa brecha que eu tenho, né? E aí, essas influenciações acabam progredindo para obsessões, para perturbações espirituais, né? Porque existem essas criaturas, efetivamente, que são ignorantes, elas não são más, elas são ignorantes. Elas querem se aproveitar de nós, mas é por ignorância, por imaturidade, né? Eles querem que nós não sigamos esse caminho do bem para ficarmos como eles, né? No fundo é isso que eles querem. E aí depois eles vão poder zombar de nós, vão fazer o nosso caminho ser mais lento, nosso progresso durante a nossa existência. Então nós temos que recordar essa mensagem de Jesus, que é orar e vigiar, para que então nós não venhamos a sucumbir a essa influenciação, né? E a vigilância é prestar atenção nas consequências das coisas que nós vamos fazer. Nós escolhemos fazer determinadas coisas, nós temos que pensar nas consequências. E assim nós temos essa condição de avançar ou desistir ou mudar de ideia, enfim. Então, uma pergunta se nós temos liberdade, é óbvio que nós temos liberdade, né? A questão que tem que se colocar é o limite da liberdade. Até quando? Qual é a intensidade da liberdade que eu posso exercer? E aí, essa avaliação, só mesmo com o progresso moral é que nós conseguimos apurar, né? Porque tudo aquilo que nós vamos semear, nós de certeza vamos colher, né? As tentações, elas estão relacionadas com a nossa intimidade. Então, por exemplo, se uma pessoa passa por uma porta de um bar, vê a montra com aquelas garrafas coloridas, se ela tem a tendência ao álcool, ela vai parar, vai beber uma, vai beber outra, vai beber e vai ficar ali sem beber. Agora, uma pessoa que não tem a tendência ao álcool, ela vai passar por ali, vai olhar aquelas garrafas coloridas, pode achar até bonitas ou tal, mas aquilo não vai dizer nada a elas. Então vejam que ela já superou isso. Ela não tem essa fraqueza. Então ela pode se colocar numa situação dessa, né? Outra questão é uma pessoa que tem tendência a gastar, ela entra numa loja, entra em qualquer loja, tem que comprar alguma coisa, né? A outra pessoa que é controlada, ela olha, vê lá as montras, pega nos produtos e pronto, e não compra nada, ou só compra o que realmente necessita, ou que a vontade deseja, né? Então, é aquela nossa parte que ainda não foi doutrinada, que ainda não está resolvido dentro da nossa intimidade, é que nos deixa embarcar nessa questão da tentação. Então, tudo que não está resolvido dentro de nós
se torna uma questão de instigação, né? O alcoólatra vai se sentir atraído para o álcool, o gastrônomo vai ser atraído pela comida, né? Acaba depois se tornando um glutão, né? E aí isso depois abre para outros diversos tipos de influenciação espiritual, né? Porque ele não teve a autoavaliação. Então, por isso que nós temos que apelar para os ensinos de Jesus, principalmente nessa situação. Fazer as nossas preces, né? Independente da crença nossa, fazer a prece, né? Mesmo, no mínimo, elevar o pensamento a Jesus, a Deus, né? Mas nós temos que vigiar os nossos passos, as nossas questões internas, né? Porque os nossos pensamentos é que vão nos dirigir. Então, não tem sentido nós orarmos e não prestar atenção pelo que a gente está fazendo, pelos caminhos que nós estamos caminhando, né? Porque as tentações efetivamente são perigosas. Elas só não são perigosas para aqueles que já superaram, né? E provavelmente eles superaram essas tentações porque em existências anteriores eles já passaram por essas coisas e conseguiram então aprender. Então hoje, aqueles que estão mais abertos às tentações, vamos dizer assim, é porque nós ainda estamos com essa necessidade. Nós temos a necessidade de nos vigiar, de nos policiar, porque elas podem nos derrubar a qualquer momento. Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a mensagem para terminar, que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, Allan Kardec não disse, essa frase é de Allan Kardec, Allan Kardec não disse que o verdadeiro espírita é aquele que se melhorou. Não, é aquele que faz de tudo para dominar as más inclinações. Aquele que trabalha no seu íntimo, né? Porque enquanto um se compraz no horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, vai se esforçar para se libertar. E sempre vai conseguir, porque se esforça quando dispõe de uma vontade firme, né? Às vezes nós achamos que não estamos tendo resultado, mas o esforço é importante porque ele vai levar ao fim, a um horizonte mais longo ou mais curto, dependendo já da fortaleza que nós adquirimos do nosso pretérito Então, ou seja, não adianta nós pensarmos que ainda estamos longe de conseguir a superação, porque nós não recordamos do que nós viemos, as nossas dificuldades do passado, né? O importante é nós perseverarmos, continuarmos labutando para superarmos as tentações, né? Então, obrigado e que Jesus nos abençoe, nos inspire e que nós possamos estar cientes desse grande flagelo que atua sobre nós para que nós possamos então nos melhorar.